por que o povo judeu, historicamente, não aceita o Novo Testamento como parte da Bíblia hebraica, a nossa querida Torá. Shalom, seja muito bem-vindo ao meu canal, Fé que Pensa, Sabedoria que Liberta. Meu nome é Robson Alves, eu sou um estudioso das Escrituras Sagradas e hoje eu venho compartilhar um conhecimento muito importante para todos que desejam entender melhor a história da fé. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui para atacar crenças e nem para fazer polêmica. Meu papel aqui é trazer informação respeitosa e fundamentada. Então, bora estudar. Bom, a Torá é a revelação direta de Deus. O primeiro motivo, e talvez o mais importante para o povo judeu, a Torá ela não é apenas um livro sagrado, né? Ela é a revelação direta e imutável de Deus para a humanidade. Lá no Monte Sinai, algo único aconteceu na história da fé. Uma revelação coletiva, milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, ouviram a voz do Eterno falando diretamente a eles. Isso é muito importante. Não foi uma visão privada, não foi um sonho individual, não foi um suposto encontro secreto. Foi público, foi audível e foi incontestável. A Torá foi entregue diante de toda a nação e o próprio texto da Torá reforça isso várias vezes. Lá em Deuteronômio 4:2 diz com toda clareza: não acrescentem a palavra que eu vos ordeno, nem ela diminuam para que guardem os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Isso significa que a Torá é perfeita e completa. Nada precisa ser mudado, nada pode ser atualizado e nada deve ser substituído. Imagine a seguinte cena: uma Constituição perfeita entregue pessoalmente por Deus a todo o povo. Depois de séculos, surgem pessoas dizendo: olha, agora nós temos uma atualização, uma nova versão que corrige aquilo. Seria aceitável? Claro que não. Assim também é com a Torá. Portanto, no pensamento judaico tradicional, um novo conjunto de textos escritos séculos depois por autores humanos, sem uma revelação coletiva, sem o Sinai, sem a voz direta do Eterno, não pode ser considerado uma continuação legítima da Torá. Por isso, o Novo Testamento, ainda que respeitado como parte da tradição de outros povos, não é reconhecido dentro da fé judaica como parte da revelação divina da Bíblia hebraica. A palavra de Deus é eterna e a aliança do Sinai é para sempre. Segundo ponto, muito importante, diferenças de cultura e idioma. A diferença cultural e linguística, a Bíblia hebraica, o Taná, foi escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico, línguas diretamente ligadas ao povo de Israel, a terra de Israel, e a tradição dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Cada palavra da Bíblia hebraica carrega o espírito de um povo que vê o mundo através das lentes da aliança com o Eterno. O segundo motivo é a diferença cultural e linguística, porque a Bíblia hebraica, o Taná, ele foi escrito em hebraico e em algumas partes até em aramaico, que é uma língua diretamente ligada ao povo de Israel, à terra de Israel e às tradições dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Agora observe, o Novo Testamento ele foi escrito em grego e para um público helenizado, ou seja, fortemente influenciado pela filosofia grega, pela cultura romana e pelas ideias espirituais do Oriente Médio greco-romano. E isso muda tudo. Na cultura hebraica, Deus é uno, invisível, eterno, sem forma humana. Na cultura grega, era comum a ideia de deuses que assumissem formas humanas, morressem, ressuscitassem, brigam entre si, como vemos nos mitos de Zeus, Apolo, Dionísio. E essas ideias influenciaram diretamente o conteúdo do Novo Testamento. A ideia de Deus encarnado num ser humano, o conceito da salvação apenas pela fé, sem a necessidade de ações práticas, como as mitzvot, a doutrina da Trindade, 3 aspectos numa mesma divindade. Esses conceitos são estranhos à essência da Bíblia hebraica. Pense num exemplo muito simples. Imagine que você tem aí uma receita tradicional do pão ázimo, e como faziam para o peça, né? Que ele vem farinha, água e sem fermento. Agora alguém pega essa receita, adiciona fermento, açúcar, recheios, cobertura. Pode ser delicioso, mas ainda é pão ázimo? Claro que não. Mudou a essência. E assim também o Novo Testamento, escrito em outro idioma, moldado em outra cultura, carrega conceitos que se afastam da Torá e da tradição hebraica. Por isso os judeus não reconhecem o Novo Testamento como parte da Bíblia hebraica. Não se trata de preconceito, se trata de manter a integridade da revelação recebida no Sinai. Uma revelação que fala de um Deus uno, de mandamentos práticos e de um pacto eterno com Israel. Essa diferença de cultura e o idioma é essencial para você entender por que até hoje o judaísmo preserva o Taná como a sua única escritura sagrada. Terceiro ponto muito importante, as profecias messiânicas ainda não foram cumpridas. As promessas messiânicas descritas na Bíblia hebraica ainda não se realizaram. Essa é uma das diferenças mais claras e fundamentais
entre a tradição judaica e a crença popular sobre o Messias. De acordo com os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, entre outros, a vinda do Messias não seria um evento oculto ou simbólico. Ela traria transformações visíveis, concretas e globais no mundo. Quais são os sinais que a Bíblia hebraica apresenta sobre a era messiânica? Primeiro, haverá paz mundial. Isaías 2:4 diz: Ele julgará entre as nações e resolverá disputas de muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, e não aprenderão mais a guerra. Isso significa que quando o verdadeiro Messias chegar, o mundo inteiro deixará de fazer guerras. As armas serão transformadas em instrumentos de agricultura, de vida. Agora é só você olhar ao redor. Guerra na Europa, no Oriente Médio, na África. O mundo está longe da paz. Portanto, a era messiânica ainda não chegou. Segundo ponto, o Templo de Jerusalém será reconstruído. O profeta Ezequiel, no capítulo 40 em diante, descreve com detalhes a futura reconstrução do Templo Sagrado em Jerusalém. Será um centro espiritual para o mundo inteiro. Hoje, infelizmente, o templo ainda não foi reconstruído. O local permanece disputado e a presença plena da Shekhinah, a presença divina, ainda é aguardada. O terceiro ponto importante é que todos os judeus retornarão para Israel. Isaías 11:12 profetiza: Ele reunirá os exilados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Embora muitos judeus tenham retornado a Israel nos últimos séculos, milhões ainda vivem espalhados pelo mundo. O retorno total ainda não ocorreu, como as Escrituras descrevem. E o quarto, toda a humanidade reconhecerá o Eterno como o único Deus. Zacarias 14:9 diz: E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. O Senhor será um, e o seu nome será um. Hoje o mundo está cheio de crenças diversas, politeísmos, idolatrias e ateísmo. Ainda não chegou o dia em que toda a humanidade reconhecerá o Eterno como único. Portanto, quando nós olhamos sinceramente para as promessas messiânicas da Bíblia hebraica, nós vemos que a missão do Messias ainda não foi cumprida. E por isso que, para o entendimento judaico e tradicional, o Messias ainda é aguardado. O que isso significa? Significa que quando o verdadeiro Messias vier, ninguém terá dúvidas. Não será necessário fé cega. Não será preciso acreditar em segredo ou se apoiar em interpretações ocultas. O mundo inteiro verá as mudanças, até que essas promessas se cumpram, e elas se cumprirão porque Deus não mente. O povo judeu permanece firme, aguardando a era messiânica de acordo com as profecias. Essa é a esperança milenária de Israel. Quarto motivo, as diferenças nas interpretações dos textos sagrados. Essa é uma questão fundamental para entender por que o povo judeu, historicamente, não reconhece o Novo Testamento como parte da Bíblia hebraica. Muitas das citações feitas no Novo Testamento a respeito das supostas profecias do Taná são, na visão judaica tradicional, interpretações forçadas, retiradas do seu contexto original, ou mesmo sendo baseadas em traduções imprecisas. Por exemplo, em Miqueias 5:2. Algumas interpretações cristãs afirmam que Miqueias 5:2, em alguma Bíblia pode ser o 5:1, profetiza o nascimento de Jesus em Belém. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para estar entre os clãs de Judá. De ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que o judaísmo ensina? No contexto original, o profeta Miqueias está falando sobre um futuro rei de Israel, descendente de Davi, que surgirá de Belém, a cidade de Davi, para restaurar o reino. Ele não fala de um nascimento milagroso ou de um ser divino. Fala de um líder humano da casa de Davi que vai governar com justiça. O erro cristão está onde? Transformaram a profecia sobre realeza e liderança humana em uma profecia sobre o nascimento divino e encarnação, conceitos completamente estranhos à Bíblia hebraica. Outro exemplo que eu posso dar é Isaías 53. As interpretações cristãs ensinam que Isaías 53 fala de um Messias sofredor que morreria pelos pecados do mundo. E o que o judaísmo ensina? No contexto original, Isaías 53 fala sobre o povo de Israel como o servo sofredor, o povo que sofreu injustamente nas mãos das nações, mas no final seria exaltado. O capítulo descreve o sofrimento histórico do povo judeu, não a história de um Messias pessoal crucificado. Isaías 5:2-13, que começa essa sessão, deixa muito claro: Eis que o meu servo prosperará, será exaltado e elevado, e será muito enaltecido. Não é uma morte sem esperança, é uma promessa de redenção. O erro cristão? Tiraram um capítulo do seu contexto nacional e coletivo e aplicaram a uma figura individual de forma teológica. Esses exemplos mostram que as bases textuais para muitos dos argumentos messiânicos no Novo Testamento são vistas
com grandes reservas pela tradição judaica. No judaísmo, a interpretação do Taná segue alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é respeito ao contexto histórico. O segundo é coerência interna com a mensagem da Torá. O terceiro é fidelidade ao texto original em hebraico. Não basta retirar uma frase do seu ambiente e atribuir ela um novo sentido. Agora presta atenção, imagine o seguinte, você escreve uma carta para um amigo dizendo: hoje eu estou lutando muito, mas eu tenho esperança de vencer. Agora imagine que alguém pega apenas o trecho "estou lutando muito" e espalha para todo mundo que você está perdido, sem esperança e derrotado. Eles ignoraram o resto da mensagem, a parte mais importante que fala da esperança e da vitória. Mudaram totalmente o que você quis dizer. Assim também acontece quando alguém retira frases isoladas da Bíblia hebraica para provar ideias que não estão no texto original. O contexto é o que revela a verdade. Sem contexto, até a verdade pode ser distorcida. Por isso, o judaísmo mantém o Taná como a sua única escritura, sem aceitar interpretações que distorcem o sentido original. Não se trata de rejeitar por rejeitar, mas de preservar a fidelidade à mensagem divina revelada na Torá e nos profetas. E o quinto e último motivo é a teologia. Essa talvez seja o ponto mais delicado, tá? Porque aqui a gente não está falando apenas de diferenças de interpretação, mas de fundamentos. A base da fé judaica é que Deus é absolutamente um, indivisível, eterno, invisível. Não assume forma humana. Deuteronômio 6,4 está a declaração central do judaísmo. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Essa frase é conhecida como Shema Israel e ela é recitada 2 vezes por dia por todo judeu no mundo inteiro, há milhares de anos. Ela é a alma da fé judaica. Deus é um, não 2, não 3, não múltiplas manifestações. No pensamento judaico, qualquer ideia de Deus dividindo-se em partes e assumindo forma corpórea ou sendo encarnado num ser humano é completamente incompatível com a essência da Torá. Agora vejamos o que o Novo Testamento propõe. A ideia de uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia de Deus encarnado em um homem específico. A noção de que a redenção da humanidade depende do sofrimento e da morte de um ser humano específico. Esses conceitos não têm base na Bíblia hebraica, não tem na Torá. O que salva o ser humano é o seu arrependimento sincero, chamado de Teshuvá, e o seu compromisso prático com as mitzvot, os mandamentos de Deus. Se erramos, pedimos perdão diretamente a Deus. Se pecamos, mudamos o nosso comportamento. Se caímos, nos levantamos e tentamos novamente com atos concretos de justiça, compaixão e verdade. Não há necessidade de um mediador humano, nem de um sacrifício humano para alcançar as misericórdias de Deus. O que a Torá nos ensina? Que cada pessoa ela é responsável pela sua própria alma e que Deus, em sua misericórdia, aceita o arrependimento sincero. Portanto, resumindo, o conceito da Trindade, a ideia de Deus feito carne e a doutrina da salvação exclusivamente pela morte de um homem são estranhos à Torá. Por isso, do ponto de vista judaico tradicional, a teologia do Novo Testamento é irreconhecível com a revelação de Deus no Sinai. Não por ódio, não por orgulho, mas por fidelidade absoluta à unicidade de Deus, que é eterna, imutável e perfeita. Resumindo tudo que vimos hoje, a Torá é uma revelação direta, coletiva e eterna de Deus para o povo de Israel. O Novo Testamento surgiu em outra cultura, com conceitos completamente diferentes. As profecias messiânicas na Bíblia hebraica ainda aguardam pleno cumprimento. Muitas citações do Taná, feitas no Novo Testamento, são vistas no judaísmo como interpretações fora do contexto original. E, acima de tudo, a teologia proposta no Novo Testamento. A ideia de Deus encarnado e a doutrina da Trindade se distancia da base monoteísta absoluta ensinada pela Torá. Por todos esses motivos, ao longo dos séculos, o povo judeu manteve firme a sua fidelidade exclusiva à Torá e ao Taná. Não por teimosia, mas por respeito à aliança eterna feita no Sinai. Não por orgulho, mas por compromisso com a palavra de Deus. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com quem busca a verdade e se inscreve aqui no meu canal para receber mais estudos como esse. Aqui, a minha missão é trazer uma fé que pensa e uma sabedoria que liberta. Shalom!